Fala aí, galerinha! Estão todos animados e determinados, não estão? Tenho certeza que sim. Principalmente porque nesta videoaula nós encerramos a parte teórica sobre o pensamento nietzschiano, com todo o conteúdo que você precisa levar para realizar com excelência quaisquer provas que cobrem esse autor. Trago como proposta também, e vou deixar no nosso canal, uma quinta videoaula, mas que essa não tratará dos aspectos teóricos de Nietzsche. Ela será voltada para a resolução de uma lista de questões que já caíram no vestibular da UNB e no PAS também da UNB. Já alerto a vocês que não tem como nós irmos para a prova, tanto do vestibular quanto do PAS, sem a leitura de Nietzsche e sem a compreensão aprofundada dos seus principais conceitos. E sabendo que é um autor frequente nessas duas avaliações, eu trago então essa proposta de realizar com vocês uma lista de questões, mas que se tornará a quinta videoaula dentro desse módulo sobre Nietzsche. Hoje, aqui nesse nosso último encontro teórico, teremos que dar conta de falar um pouco sobre o niilismo e sobre a ética para Nietzsche. O que nós temos que entender é que essas duas questões fecham todo o pensamento de Nietzsche em termos de conteúdo para sua prova. O niilismo, meus queridos e minhas queridas, é uma epistemologia, por assim dizer, ou, em outras palavras, faz parte da teoria do conhecimento que parte da herança nietzschiana. Não quero entrar aqui na problematização com vocês se Nietzsche de fato criou o niilismo, ou se ele deu impulso ao niilismo, ou se na verdade o niilismo é uma interpretação que se faz póstuma de suas obras. Enfim, esse é um debate que não vai ser cobrado de vocês. O que eu quero que vocês entendam é que a epistemologia niilista ela está intimamente ligada à visão de Nietzsche e todas as suas propostas filosóficas. Falar no niilismo é falar numa tradição que tenta desconstruir toda a filosofia ocidental, a metafísica, a moral racionalista, a moral cristã, judaica. O niilismo, portanto, ele está vinculado à ideia da filosofia do martelo, que é o subtítulo da obra O Crepúsculo dos Ídolos, uma das últimas obras escritas por Nietzsche durante a sua vida e que, na minha interpretação, melhor consegue organizar o seu pensamento que ao longo da sua trajetória filosófica esteve esparso em obras distintas. A filosofia do martelo, portanto, ligada à proposta niilista, ela busca então desconstruir os grandes ídolos criados pelos seres humanos, as grandes metanarrativas, os grandes padrões morais, os paradigmas, enfim, essa desconstrução para mostrar que realmente por trás deles não existe nada. Por isso, destrói-se as grandes bases filosóficas, aquelas metanarrativas, teorias que ao longo de toda a filosofia foi buscada. Morre-se também os sentidos dados à realidade. Os sentidos foram criações racionalistas, criações apolíneas. Aqui, portanto, é uma reação a todos aqueles juízos de valores, aquelas dicotomias entre certo e errado, ético e não ético, justo ou injusto, criada pela tradição ocidental, pela tradição apolínea. Aqui se desconstroem-se, portanto, todos esses conceitos, e é esse engajamento que Nietzsche traz com a visão niilista. Uma visão muito interessante, uma passagem, na verdade, tida dentro da obra Gaia Ciência, é quando Nietzsche nos diz que o homem louco se lançou para o meio deles e transpassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol?
Para onde se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de amanhã? Percebo com essa frase, meus queridos e minhas queridas, a própria tradução do que é o niilismo. É esse desconstruir do horizonte, dos valores, do em cima, do embaixo, da noite, do frio, do vácuo, conceitos criados pela tradição racional que tentou padronizar a existência dentro desses conceitos, dessas visões, desses contêineres de dados e que, na verdade, devem ser partidos para conseguir se extrair deles as suas infinitas possibilidades. Por isso é que nós vemos nesse trecho um questionamento constante acerca de tudo isso, desses estilhaços, portanto, que se resultaram da filosofia do martelo. Agora, para a gente finalizar a nossa abordagem teórica sobre Nietzsche, é fundamental falarmos sobre a visão de moral, ou a visão da ética, né? Não vamos entrar aqui na problematização, que isso será tema de uma outra aula sobre o assunto. Nietzsche nos traz a ideia de que toda moral racionalista, aquela apolínea, aquela ocidental, aquela cristã, ela foi pautada, obviamente, num esforço dos mais fracos, com medo dos mais fortes, para criar todo um balizamento de valores e submeter, portanto, os mais fortes dentro de um padrão, dentro de uma normatividade. Por isso que essa forma moral, ela condena as paixões, ela condena os desejos, as vontades, os impulsos, os instintos. E segundo Nietzsche, ela acaba sendo, portanto, um próprio assassinato ao homem, porque ela vai de encontro à natureza desse homem. Ela é um discurso criado e que ela enfraquece cada vez mais o próprio homem. Por isso que Nietzsche propõe uma nova moral, uma moral que traga uma liberdade necessária para que a moral tradicional fosse transgredida e se retomasse, portanto, todos os sistemas, as visões ou a irracionalidade da tragédia grega. Valoriza-se muito os impulsos, os instintos. E é aqui que Nietzsche vai nos dizer que somente os mais fortes é que vão ser capazes o suficiente de darem esse passo ousado em direção a uma moral mais dionisíaca. E essa moral seria fundamental para que o homem se superasse e conseguisse a sua dimensão de super-homem. Percebam que é, de novo, uma desconstrução a toda a moral ocidental, apolínea, cristã. Eu entendo, meus queridos e minhas queridas, que a Nietzsche está aqui realmente nos chamando a atenção para uma nova forma de viver. E eu entendo que muitos dos problemas que temos hoje na nossa realidade advêm dessa exaltação exacerbada aos padrões, à lógica, à técnica, à racionalidade. Podemos até mesmo trazer para os nossos estudos. Eu digo isso a vocês porque talvez eu sei que possamos estar cansados, possamos reclamar, estar às vezes desiludidos com relação a todos aos estudos preparatórios, mas devemos nos fazer a pergunta: será que eu estou desiludido com os estudos ou estou desiludido com a forma padronizada, racionalista, apolínea, com a qual os estudos, a educação, os conceitos, as teorias são trabalhadas, seja na minha sala de aula, seja aqui entre os meus materiais ou entre as minhas reflexões? Talvez seja a hora de nós partirmos para uma postura mais dionisíaca,
que valorize mais os nossos sentidos, que valorize mais os nossos impulsos, portanto, e aquilo que Nietzsche está realmente de suas obras pressionando para que nós reconhecêssemos. Talvez esteja aí a chave para que nós consigamos viver melhor em nós mesmos e dar conta de estarmos inseridos nessa realidade que é caótica, chamada de mundo. Espero, meus queridos e minhas queridas, que todas as reflexões, os conceitos trazidos ao longo dessas últimas videoaulas sobre Nietzsche tenham plantado em vocês sementes muito valiosas e que tenham despertado em vocês reflexões fundamentais, seja para repensarem as condições de vida, ou seja também para conseguirem uma qualificação muito maior na realização das suas provas. Deixo aqui o meu forte abraço a todos vocês, espero que vocês curtam, que vocês comentem esse nosso vídeo aqui no nosso canal e me coloco novamente à disposição para lhes ajudar da melhor forma possível. Desejo a todos muito sucesso, muito foco e que realmente vocês se tornem cada vez mais fortes em si mesmos. Um forte abraço, até a próxima.